Saúde Consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Então, o assunto de hoje é um assunto que está na ordem do dia. A gente vai falar um pouco sobre a polilaminina, que é aquela substância que tem sido bastante veiculada, né, em redes sociais, jornais. Inclusive, teve uma grande matéria no Fantástico também. Escrevi a minha coluna da semana passada sobre isso e acho importante a gente trazer esse assunto para cá, porque há uma comoção, né? Acho que é natural quando a gente tem uma possibilidade de que pessoas recuperem, né, movimentos depois de uma lesão medular, né? Então, é algo que impacta muito a vida das pessoas, então é natural quando surge uma possibilidade de recuperação, isso ganhe as manchetes. Mas é muito importante a gente entender, Fernanda, a trajetória até quando uma substância ela é descoberta, ou ela passa ali pelas primeiras pesquisas, né, em animais, até ela ter o que a gente chama de evidência científica e poder virar uma política pública. Então, há etapas a serem cumpridas e é importante a gente compreender isso. E eu tenho assim achado, eu diria assim, bastante interessante, né, a paixão, né, as discussões apaixonadas em torno desse tema, porque me remete inclusive à Covid. A época da vacina, né, contra a Covid, que ainda perdura em um certo grupo agora, né, ainda perdura, que a vacina foi acelerada, que não teve todas as fases, o que é mentira, porque a vacina contra a Covid, ela passou pela fase de pesquisa em animais e ela passou pela fase dos ensaios clínicos de fase 1, de fase 2 e de fase 3. E foi, então, aprovada como uma política pública. Então, ela não pulou etapas. A pesquisa, né, dessa vacina contra a Covid se beneficiou de pesquisas que já existiam há 20 anos. Então, é muito importante entender que a vacina, quando ela chegou para a gente, ela passou por todas as etapas. E agora surge essa discussão da polilaminina, que não passou pelas etapas. Então, vamos recordar. Quando a gente tem a descoberta de uma substância, que algumas vezes é sintetizada, algumas vezes é uma substância que pode ser inativada, algumas vezes é uma substância que pode ser apenas, ela pode ter o seu poder, né, de causar doença, como no caso de alguma vacina atenuada, né, diminuída, o vírus ou a bactéria diminuída, ou mesmo inativado, que a gente chamaria assim de uma parte morta, né, daquele agente, ou uma substância, né, como a polilaminina. E aí o que acontece? Há uma fase de pesquisas em animais. Existem modelos animais, né, que são modelos, em geral, de ratos, algumas vezes primatas, né, não humanos, que passam por experimentos para provar se aquela substância, né, ou aquele agente infeccioso que está atenuado ou está inativado, ele é seguro, qual a dose dele, né? Então tem ali uma dose nos animais. Em geral, e muitas vezes isso acontece, as doses em animais, elas não podem ser repetidas em humanos, porque elas têm efeitos, né, os nossos organismos são diferentes e têm efeitos mais severos, né, podem ter efeitos adversos mais graves, porque a dose tem que ser aumentada, ela não é tolerada pelo nosso organismo. Então, nem tudo, e aí eu digo que em pesquisa, menos de 10% daquilo que dá certo em animais vai dar certo em humanos. Isso é, em geral, a estatística que a gente tem. Poucos compostos, né, substâncias que funcionam no modelo animal vão funcionar também em modelos humanos. Então, muitas pesquisas elas acabam parando nessa fase porque não conseguem
na fase 1 de humanos ter um resultado satisfatório. Então vamos lá. E o que seria essa fase 1 dos ensaios clínicos em humanos? Então a gente já passou toda a parte de pesquisa em animal e a substância tem potencial. Então vamos seguir para a pesquisa em humanos. E aí vem a fase 1, que é uma fase de segurança. A gente só quer saber qual é a dose segura, porque aquela dose que foi administrada em animal não vai ser a mesma dose em humanos. Muitas vezes a gente tem que aumentar essa dose e muitas vezes o organismo humano não tolera esse aumento, né? Então, essa pesquisa, essa substância, na fase 1, ela já é interrompida. Ela não é segura e, portanto, não pode passar para uma fase 2. A fase 2 já são pessoas que têm a doença. A gente vai primeiro administrar num grupo muito controlado, né? Num grupo que eu vou estar ali, às vezes, internando essa pessoa, né? Olhando, monitorando todos os parâmetros dela, temperatura, pressão, os parâmetros do fígado, né? Os parâmetros hepáticos, os parâmetros renais. Então, é uma série de monitoramento que é feito, né, para entender se aquela dose que na fase 1 se mostrou segura em pessoas sadias, agora nas pessoas doentes continuam apresentando segurança e indicam alguma possibilidade de melhora, né, no grupo que está recebendo essa substância. No caso aqui, a polilaminina. E se tudo der certo, aí vai para a fase 3, que é uma fase onde um grupo vai receber a polilaminina e o outro grupo, que é o grupo controle, não vai receber a polilaminina. E a gente vai seguir esses grupos que vão ter características muito semelhantes. Portanto, os dois grupos têm lesão medular, um vai receber a polilaminina, o outro não vai receber. E a gente vai, então, acompanhar. Nessa fase 3, que é uma fase já de eficácia, há alguns elementos que podem ser incluídos no delineamento de estudo que vão dizer o seguinte: se a diferença do grupo que está recebendo a polilaminina é muito superior, o grupo que está recebendo o controle, quer dizer que não está recebendo nada, né, não está recebendo essa substância, ele pode ser interrompido. Então, há elementos que vão disparar certos, diria assim, fatores, né, de proteção e que tem comitês externos ao próprio pesquisador que vai avaliar isso. É muito importante essa independência, né? Ter comitês externos que estão avaliando todos os dados ali para poder dizer, olha, o resultado no grupo que está recebendo a substância, ele é tão bom, ele é tão superior que a gente pode interromper esse estudo porque essa substância ela é segura e ela é eficaz. Então, no caso da polilaminina, vai ser iniciada agora os estudos de fase 1. Então, nós estamos numa fase muito preliminar, né, dessa substância. É preciso entender, né, essas evidências científicas e entender que para a gente conseguir ter uma substância que proteja, que vá fazer efetivamente a recuperação dessa medula, essa substância precisa passar por todas essas fases da pesquisa. É assim para todos os medicamentos, é assim para todas as substâncias. Então, vamos torcer para tudo dar certo, mas vamos entender que a gente ainda não tem uma substância que possa recuperar, porque não temos ainda evidência que ela funcione da forma como nós queremos. A gente precisa passar por todas as pesquisas para poder, então, validar esse resultado e dizer que, sim, essa substância deve ser incorporada porque ela é eficaz para recuperação. Nesse momento, nós não temos elementos para isso ainda, tá certo? É isso, Fernanda. É importante a gente entender as diferenças, né, entre aquilo que é uma promessa, que pode ser muito, muito importante,
mas ainda não é uma evidência científica de cura, né, ou de recuperação. Mas estamos aí num caminho da ciência, que é um caminho importante para a gente poder incorporar ou não, né, uma substância. Um abraço, Fernando. Um abraço a todos que nos acompanham.